Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor. Pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, em vossas vidas em Cristo Jesus, nessa porventura noite de terça-feira, qual que eu estou aqui mais uma vez, para fazer nessa terça-feira mais uma live aqui no meu canal do Facebook, nas vossas vidas em Cristo Jesus. Quero agradecer a Majestade Eterna por graciosa e viva e santa oportunidade viável que a Majestade me concede de estar me expressando em minha fala, em vossas vidas, em Cristo Jesus. Também quero ser grato aos ouvintes, ovelhas, cooperadores, pessoas que têm me apoiado aqui nas minhas redes sociais, que é o Facebook. Que Deus abençoe a todos de forma precisa, viva, santa, única e gritante. E agradecer ao Santo de Israel por mais uma vez estar aqui magnificando o vosso nome nesta live, nesta terça-feira, em vossas vidas em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Quero magnificar quem merece a honra, a glória e a majestade. Nessa terça-feira estou aqui para fazer mais uma live que o tema ocorre de tal tema, que fala assim: estudos bíblicos, hebreus, judeus, israelitas, e israelense. Qual é a diferença? Ponto de interrogação. Entenda o significado de cada termo relacionado ao povo de Israel. Ponto. Então eu estou aqui para fazer mais uma live sobre este tema. Ontem eu fiz uma aqui no Facebook, hoje estou fazendo na terça-feira, para a glória do Senhor. E eu quero já iniciar aqui a minha live falando um pouquinho sobre. Vamos agora ver o que diz Israelém, né? Ou melhor dizendo, Israelém, né? Vamos agora ver o que vai dizer israelente ou israelense. Ponto. Que é? Qual é o significado do termo israelense, né? Ou israelense. Ponto de interrogação. O termo israelente é a versão com português do termo filho de Israel, Bnei Israel, que aparece várias vezes na Bíblia. Para se ter uma ideia, 608 vezes em traduções como Almeida, assim, o melhor estrangeiro, para entender o significado de israelense é procurar o significado de Israel no hebraico, O nome Israel, que no hebraico significa lutar com Deus, foi atribuído a Jacó, E disse-a Deus, o teu nome é Jacó, Não te chamereis mais de Jacó. Não te chamereis mais de Jacó, mas de Israel. Será o teu nome, E chamou Israel, Gênesis capítulo 35, versículo 10. Antes que nós entremos no corpo do sermão, na palavra viável, né, das Escrituras Sagradas, eu tenho algo aqui que eu quero deixar para a vossa vida em Cristo Jesus. Vamos entrar num termo, né, o que é a palavra conhecida como, nós tratamos aqui na live sobre hebreus, judeus, israelense, né, israelitas, né, que no caso vamos tratar hoje sobre israelita, né, e depois tratamos sobre israelense, né, israelita. Vamos ver o que priori esta palavra sobre israelita, né, melhor dizendo, israelita, né, que é a palavra mais correta a ser colocada, né? Os israelitas, eles têm porventura. Qual é o significado do termo israelita, né, nesta live que eu estou trazendo aqui nesta noite? A israelita refere-se aos descendentes do patriarca bíblico Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, por Deus, o povo das 12 tribos de Israel, na
de Israel, Antioquia, ou melhor dizendo, de Israel, ou melhor dizendo, na antiguidade, vírgula, ou, vírgula, no sentido moderno, vírgula, pode ser sinônimo de israelense, cidadão do moderno Estado de Israel, vírgula, abrajando, vírgula, judeus, vírgula, árabes e outros, vírgula, mas historicamente é mais ligado à linguagem do antigo povo de Canaã, estado de Israel, vírgula, abrajando judeus, vírgula, árabes e outros, mais historiadores e mais ligado à linguagem do antigo povo de Canaã. Aí vamos descendo aqui. Contexto e significado, dois pontos. Bíblico, histórico, dois pontos. Referência ao povo das antigas tribos que habitava em Canaã, vírgula, descendentes de Jacó, vírgula, o povo de Israel. Ponto. Então vamos lá. Religião, quer dizer, os religiosos, antigo, né? Religiosos éticos, dois pontos. Ligado à fé judaica e à ancestralidade do povo judeu, vírgula, que se originou dessas tribos, ponto. Aí vamos descendo. Na nacionalidade moderna, dois pontos. No Brasil, vírgula, muitas vezes é usado como sinônimo de israelense, vírgula, um cidadão dos países, vírgula, independentemente de religião, vírgula, embora o termo mais preciso para isso seja israelense, ponto. Diferentes importes, dois pontos. Israelitas verso, ponto. Israelense, dois pontos. Israelita foca na linguagem da história bíblica antiga, ponto e vírgula. Israelense é o genético moderno para quem vive nos países, ponto. Israelita verso, ponto. Judeu, dois pontos. Judeu se refere mais à religião judeu se refere mais à religião judaísmo, do judaísmo ou à antiga desviada da tribo de Judá, dois pontos. Israelita é mais amplo e antigo, vírgula, englobando todas as tribos, dois pontos. Israelita verso, ponto. Hebreus, dois pontos. Hebreus se refere a um povo semítico, mais antigo, vírgula, de onde os israelitas surgiram, dois pontos. Israelita vem de Israel, Jacó, vírgula, enquanto os judeus vêm de Judá, vírgula, mas todos se referem ao mesmo tronco em hipóteses diferentes, ponto. Em resumo, vírgula, o israelita é alguém do povo de Israel, vírgula, seja para descendentes antigos, vírgula, fé judaica ou, vírgula, por extensão, vírgula, cidadania moderna dos pais, vírgula, sendo o termo mais amplo e antigo, ponto. Que no caso eles são um povo mais o povo mais antigo na hipótese. Então você pode ver, aí vamos ver aqui, qual é o significado de Israel? Melhor dizer, qual é o significado de israelita? Né? Qual o significado de israelita? Ponto de interrogação. Israelita, Israel, refere-se especificamente aos descendentes diretos de qualquer um dos filhos
do patriarca Jacó, mais tarde chamado de Israel, e os seus descendentes como povo, também colocativamente chamado de Israel, vírgula, incluindo convertidos à sua fé, vírgula, o Deus de Israel, ponto. Aí descendo. O que será israelita? Ponto de interrogação. Israelita se refere à religião judaica, ou o povo de Israel, no sentido bíblico, ponto. Os israelitas formaram uma confederação de tribos, vírgula, das 12 tribos de Israel, de língua semântica, vírgula, que habita uma parte de Canaã, ponto. Os israelitas são as intêndicia da qual os judeus e os samaritanos modernos traz a sua ancestralidade, ponto. Então você pode ver. Quando surgiu o termo israelita, ponto de interrogação? Logo, vírgula, quando Jacó teve um encontro com Deus, vírgula, seu nome foi mudado para Israel, ponto. De Israel virá, portanto, 12 descendentes, desses 12 descendentes nascerá as tribos de Israel, ponto. Por isso, vírgula, o nome israelita, ponto. Então você pode ver que eu deixei para a sua vida o significado, a colocação, a posição do que é um israelita, né? E também tem para você o que é um israelense, né? Também juntamente aí, e também de hebreu para judeu. Deixei para você um pouquinho de cada coisa aí na leitura por significado e posição e expressão para que você possa entender. Agora vamos na Bíblia Sagrada ver aqui dentro das Escrituras Sagradas o que fala realmente a Bíblia sobre esses textos que eu trouxe para você aqui na apostila. Gênesis capítulo 35 e o versículo por caridade divina 10. Gênesis capítulo 35 e o versículo 10. O título fala bem assim: Deus manda Jacó a Betel e levanta um altar. Deus manda Jacó a Betel para levantar um altar. Então, no versículo 10 do capítulo 35 de Gênesis, fala bem assim, né? E disse a Deus, dois pontos, teu nome é Jacó, ponto e vírgula. Não se chamará mais o teu nome Jacó, vírgula, mas Israel. Será o teu nome, ponto. E chamou o seu nome Israel, ponto. Aí no versículo 11, disse a mais Deus, dois pontos, eu sou o teu Deus. Todo-poderoso, todo traço, poderoso, ponto e vírgula. E frutificará e multiplicarás, ponto e vírgula. E uma nação e multidões de nações serão de ti, vírgula. E reis procederão de ti, ponto. Versículo 12. E te dará a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque e a tua semente, depois de ti darei a terra, ponto. Versículo 13. E Deus subiu dela, vírgula, do local aonde falava com ele, ponto. Versículo 14. E Jacó pôs uma coluna no local aonde falava com ele, vírgula, uma coluna de pedra, ponto e vírgula, e derramou sobre ela uma libação e deixou sobre ela o azeite, ponto. Aí no versículo 15, e chamou Jacó o nome daquele local, vírgula, aonde Deus falar com ele, vírgula, Betel, ponto. Então ele botou Betel. Agora vamos entender qual é o significado de Betel. Por que Betel e o porquê o nome Betel, o significativo de Betel, quando ele fala a respeito dessa posição por colocativo. Então vamos aqui para que nós podemos entender o que é Betel, né? Sobre as Escrituras Sagradas.
Betel, nada além e nada mais, é uma colocação. Vamos lá. Subiu a Betel. É, mantém o voto. Betel, mantém o voto. Viveu, vírgula, honrará a palavra empenhada a Deus, até o último suspiro, ponto e traço. Jacó havia feito um voto a Deus em Gênesis capítulo 28. Realmente, em Gênesis capítulo 28, Jacó ele faz um voto a Deus, né? Jacó faz um voto a Deus em Gênesis capítulo 28, né? E no capítulo 28 de Jacó, que ele faz um voto a Deus, ele também, porventura, tem visões, que Deus o concede, né? Uma visão. A visão da escada de Jacó, que ele viu a visão, né? Então você pode ver, e foi transformado, passando pelo pelo vale de Jaboque, perdão, pelo vale de Jaboque, Gênesis capítulo 32, vírgula, mas era necessário que ele cultivasse aquilo dentro de si para sempre, ponto. Então você pode ver. Agora, por que mandou Jacó voltar a Betel, ponto de interrogação. Aí, em Gênesis capítulo 28, vírgula, Jacó teve uma experiência espiritual muito importante em um local chamado Betel. Naquela hipótese, vírgula, o Senhor prometeu que estaria com Jacó para que ele pudesse retornar e adorar novamente o Senhor e sua terra natal. Então tá aí, sua terra natal. Aí, o que significado alterás de Betel? De Betel, ponto de interrogação. Vamos lá. Betel, altar, traço Betel, casa de Deus, casa de Deus. Aí vamos. Ficava entre a cidade de Betel e a casa de Deus. E aí, modão, as ruínas, ponto. Foi em Betel que o Senhor chamou Abraão, ponto. E apareceu o Senhor a Abraão, vírgula. E disse, dois pontos, a tua descendência darei esta terra, ponto. E edificou ali um altar ao Senhor, vírgula, que apareceu, ponto. Aí vamos lá. Jacó levanta um altar em Betel, ponto de interrogação. Depois disse Deus a Jacó, dois pontos, levanta-se sobre Betel e se estabelece lá, vírgula, e faça um altar ao Deus que apareceu, vírgula, quando você fugir do seu irmão Esaú. Gênesis capítulo 35, versículo 1, que dá a expressão direta. E vamos lá. Título: Deus manda Jacó a Betel levantar um altar. Gênesis capítulo 35, versículo 1. E depois, vírgula, disse Deus a Jacó, dois pontos, levanta-te, vírgula, sobe a Betel e habita ali, dois pontos e vírgula, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu Esaú, vírgula, teu irmão, ponto. Quer dizer, teu irmão, ponto. Então é a Bíblia que diz, não é eu que estou dizendo, né? E aí, versículo 2. Então, vírgula, disse Jacó à sua família e todos os que com ele estavam, dois pontos, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, vírgula,
e purificai-vos, vírgula, e mudai as vossas vestes, ponto. Então Deus falou, né? Tá aí. Versículo 3. E levantou-os, e subindo a Betel, ponto e vírgula, e ali fará um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e o que foi comigo no caminho que tenho andado, ponto. Então você pode ver que Deus falou. Aí no versículo 4 fala bem assim: então, vírgula, dará a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, e as arregados que estará em suas orelhas, ponto e vírgula. E Jacó os escondeu e debaixo do cavalo que está junto de Siquém, ponto. Versículo 5. E a partirá, ponto e vírgula, e o terror de Deus foi sobre a cidade que estava ao redor deles, vírgula, e não se seguiu após os filhos de Jacó, ponto. Versículo 6. E assim, vírgula, chegou Jacó e Luz, vírgula, que está na terra de Canaã, e está em Betel, vírgula, ele e todo o povo que com ele havia, ponto. Versículo 7. E edificou ali um altar, chamou aquele local vírgula, Betel, vírgula, porquanto Deus ali se a tinha manifestado quando fugiu diante da face de seu irmão, ponto. Aí, para você ver, completando o que eu estava dizendo para você, aqui, que eu provei para você aqui no versículo de Gênesis, capítulo 35, versículo 1, eu li do versículo 1 até o versículo 7 para você. Aí, ponto. A nova canção Betel, que significa casa de Deus, e baseado neste versículo, né, na Bíblia, vírgula, e já está disponível no novo canal. Então, você pode ver que desse é o texto que fala do Gênesis capítulo 35 até o versículo 7. Eu comecei no capítulo, eu li o capítulo 35, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7. Encerra no 7. Então eu dei para você o significado de Betel e falei para você a explicação de Betel, por que Betel, naquele local. Agora vamos descer aqui para que nós podemos entender, né? Na apostila. Mas, vírgula, quem foi Jacó? Ponto de interrogação. De acordo com a Bíblia, vírgula, na Tanakh, escritores judaicos, é o Corão, escritor israelimitas, vírgula, Isaac foi o único filho de Abraão, com Sara, ponto. Isaac, vírgula, por sua vez, vírgula, teve 2 filhos com Rebeca, vírgula, e Esaú, ponto. Enquanto a descendência de Esaú formou os Edomitas, vírgula, a descendência de Jacó gerou os israelitas. Lembrando-se que Jacó teve o nome mudado para Israel, ponto de interrogação e ponto. Assim, vírgula, podemos dizer que israelita é um povo descendente de Jacó, ponto. Jacó, vírgula, juntamente com seu pai, Isaac, é avô de Abraão, vírgula, são considerados os patriarcas dos filhos de Israel, vírgula, os israelitas, ponto. O próprio Deus confirma isso, vírgula, anos depois, vírgula,
a Moisés, vírgula, quando diz, dois pontos, eu sou o Deus dos teus pais, vírgula, o Deus de Abraão, vírgula, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ponto, que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 3, Êxodo, capítulo 3, versículo 6, né, que dá a colocativa. Livro de Êxodo, capítulo 3, e o versículo 6. O título fala assim: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Versículo 6 diz assim: E disse mais, dois pontos, eu sou o Deus de teus pais, ponto, o Deus de Abraão, vírgula, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ponto. E Moisés encobriu o teu rosto, vírgula, porque temeu olhar para Deus, ponto. Então, Êxodo, capítulo 3, versículo 6, dá a base que Deus confirma que chama Jacó, que sou Deus dos seus antepassados. Abraão, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que no final ele conclui com Jacó, porque ele chama Jacó e troca o seu nome. Para aquele que um dia foi enganador, será Israel o seu nome. Uma grande vitória, uma grande bênção, onde Deus conclui uma grande vitória na vida de Jacó e o abençoa de forma gloriosa e de forma poderosa a vossa vida no texto. Agora eu quero trazer para a sua vida aqui algo, né, sobre Jacó, para que você possa entender sobre Jacó. Né? Vamos lá. Qual é o significado do nome de Jacó? O nome de Jacó, qual é o seu significado? Aí podemos descer aqui para que nós podemos entender. O nome Jacó, ou Jacob, vem do hebraico Kaakov. Significa principalmente aquele que se cura pelo cascalho ou aquele que supleta, supera, ou supleta ou supera. Aquele que supleta ou supera, vírgula. Aí descemos. Derivado do fato de ele ter nascido agarrado no calcanhar do seu irmão gêmeo, Esaú, vírgula, sendo segundo a nascer, ponto. Ele também está associado àquele que luta com Deus, vírgula, pois o seu nome foi mudado para Israel. Ó, Deus luta após a luta com um anjo, vírgula, simbolizando perseverança e determinação, ponto. Quer dizer, simbolizando perseverança e determinação. Quer dizer, ele não desistiu da sua bênção, ele foi determinado daquilo que ele queria, e ele estava no momento de ser determinado para conseguir a sua bênção e a sua vitória. Quer dizer, ele não desistiu, ele perseverou, simbolismo de perseverança, né? Lutou até o fim, né? E determinação, quer dizer, ele foi perseverante e determinado, lutando e não desistindo de lutar para conquistar o que era dele. Mesmo sendo Jacob o enganador que é Jacó, mesmo sendo este homem que é enganador, ele não desistiu. Ele continuou, Deus o fez a obra em sua vida, e a obra que Deus fez na vida dele foi completa e concreta, né, para a glória do Senhor. Aí vamos descendo mais um pouquinho aqui na apostila, para depois eu entrar no significado, para que você possa entender. Então, nós temos que ser determinados, constantes, firmes naquilo que nós queremos. Não podemos desistir por causa de B, C, D, F, G, H, e por causa de B, e por causa de falácias de pessoas que não têm o Espírito Santo. Porque se eu for desistir, e se for olhar para as circunstâncias,
da vida, das lutas, dos problemas, das dificuldades, ninguém prossegue. Ninguém vai prosseguir. Ninguém que serve a Deus de verdade vai continuar a sua caminhada. Ao contrário de continuar, vai parar. Porque falatório tem, língua tem, acusação tem, dedo tem, falácias malditas tem. Tudo que é do inimigo diabolicamente tem. Agora, eu não posso olhar para isso e eu não posso deixar me abater por causa dessas coisas. Porque o próprio Jesus diz que no mundo tereis aflição. Mas ele também diz que tenha bom ânimo. Se eu venci, vocês também vencerão. Quer dizer, eu só posso vencer com Cristo. Porque Cristo é a força, Cristo é a base, Cristo é o alicerce, Cristo é o caminho, Cristo é a vitória, Cristo, Jesus, o Messias, o Cordeiro, o Rabi, o Emanuel, o Yeshua, ele é tudo para aqueles que confiam nele e acreditam no seu nome e creem no seu poder. Então, podemos continuar, prosseguir firme e forte para que ele possa nos abençoar a caminhada, porque a caminhada é assim mesmo, né? Então, nós temos que observar e ver que determinação, foco e continuar firme e forte até o fim, isso é para quem tem determinação, para quem tem foco, para quem luta e sabendo que a vitória já está garantida. A vitória que Deus me deu é a salvação da minha alma e as demais coisas serão acrescentadas na minha vida conforme aquilo que Ele quer realizar na minha história. Então eu quero deixar para você, nesta noite, esta posição de Jacó, para que você possa observar cada dia vez mais para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aí vamos descer aqui na apostila, para que possamos passar para a próxima etapa do nosso bate-papo, vírgula, devemos nos lembrar em 70 descendentes direto em Êxodo capítulo 1 e versículo 5. Agora vamos aqui em Êxodo, né? Êxodo capítulo 1 e o versículo 5, né? Que dá a base para que nós podemos entender o que a Bíblia fala para a nossa vida. Êxodo, livro que escreveu Moshe, que é Moisés, né? Moshe, que é Moisés. Livro de Êxodo, capítulo 1 e o versículo 5 diz assim: o título, os descendentes de Jacó no Egito. Todas as almas, vírgula, pois, vírgula, que descendente de Jacó foram 70. Vamos lá, de novo. Versículo 5. Todas as almas, vírgula, pois, vírgula, que descendente de Jacó foram 70 almas, ponto e vírgula. E José, vírgula, porém estava no Egito, ponto. Então você pode ver que descendência foi 70. Então, aí podemos confirmar isso no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 5. Aí vamos. E além de uma filha que a Bíblia menciona expressamente em Gênesis, capítulo 30, versículo 21. Aí vamos no versículo 21 de Gênesis, capítulo 30, e o versículo 21. Nós podemos ter a base. 30. Quer dizer, capítulo 30 e o versículo 21. O versículo é 21. Versículo é 21. Diz assim: vírgula, depois, vírgula, deve uma filha. Vamos lá, versículo 21. Vírgula, depois, vírgula, teve uma filha e chamou o seu nome de Dina. Dina. Ponto. Então ele teve uma filha, Jacó, chamada Dina. Né? Aí no versículo acima, que é o 20, fala bem assim: e disse Leia, Deus me deu uma boa dádiva. Ponto e vírgula. Dádiva é vitória. Deus me concedeu uma dádiva. Deus me concedeu uma dádiva. Dádiva é vitória. Deus me concedeu vitória. Deus concedeu minha perdição e Deus concedeu a minha bênção. É uma vitória. Dádiva é uma vitória. E desta vez morará o meu marido comigo. Quer dizer, dessa vez morará
o meu marido comigo. E Selé está dizendo, e a Bíblia também, vírgula, porque tenho dado 6 filhos, ponto. E chamou o seu nome de Zibulão, ponto. Né? Então você pode ver que, biblicamente, tá aí. Ele teve uma filha chamada Dina. Dina, ponto. Né? E aí o versículo 22, que eu li para você, que eu vou ler agora para você, que é o versículo 22, perdão, ao versículo 22, e eu li o 20, agora eu vou ler o 21. E depois, teve uma filha chamada, seu nome, Dina, ponto. Versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel. Lembrou Deus de Raquel, a humilhada que era estéril, vírgula. E Deus ouviu, vírgula, e abriu a sua madre, ponto. Abrir a madre é para ter filho, porque a madre está fechada. Ela não podia, era estéril. E mulher estéril não pode parir. Então, Deus abre a madre para dar um filho, para abençoar a madre dela, para ela poder gerar. Deus abençoa Raquel. Versículo 22. Agora vamos no versículo 23. E ela concebeu, vírgula, e teve um filho, vírgula, e disse, tirou-me Deus da minha vergonha, ponto. Quer dizer, no Antigo Testamento era vergonha para a mulher se a mulher não pudesse parir, se a mulher não pudesse ter filho, se a mulher não pudesse ter semente, se a mulher não pudesse ter produção, se não pudesse produzir filho para seu marido, é simplesmente uma vergonha para ela. E Deus tira essa vergonha, abate essa vergonha e abençoa ela com uma dádiva, com filho, né, no seu útero e na sua vida. Ponto. Versículo 24. E chamou o seu nome José, José, vírgula, e dizendo, o Senhor me acrescentou outro filho, ponto. Versículo 25. E aconteceu que, vírgula, quando Raquel teve a José, vírgula, disse Jacó a Labão, deixa-me ir, ponto e vírgula, que me vai ao meu local e a minha terra, ponto. Versículo 26 para encerrar. Dai-me, para encerrar o texto, dai-me os meus filhos e as minhas mulheres, vírgula, pela quais te dado servido, ir-me, ponto e vírgula, pois tu sabes, ó meu servo, que te tenho feito, quer dizer, tenho feito, ponto. O que eu tenho feito, tu sabe, meu servo, o que eu tenho feito? Coisas em sua vida, projetos por acontecer, coisas impossíveis que eu trouxe à tona para realizar para a minha glória, tenho feito em vossa vida. Aí você pode ver. Aí nós podemos descer aqui na apostila, né? Que eu li para você, Gênesis capítulo 21, eu fui do 20 até o 26 para você. Né? Eu comecei em Gênesis capítulo, o capítulo é 30, li o versículo 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e o 26 eu parei para tu entender. Aí vamos descendo, vírgula. Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes. Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49 dá uma visão. E aí diz o título, Gênesis capítulo 49, diz assim o título, Jacó abençoou seus filhos e morreu. Né? Então você pode ver que aqui dá base de Gênesis capítulo 49, o versículo 1. Depois, chamou Jacó e os seus filhos. E disse, ajuntai-vos, e anunciou-vos. O que vos há de acontecer nos derradeiros dias, ponto e vírgula. Versículo 3. E Rubi, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor,
vírgula, o mais excelente em alteras e o mais excelente em poder, vírgula. Então você pode ver que era o mais velho de Jacó. Excelente em poder, em alteza, em altura, em alteza, em autoridade, em poder, em graça, para Jacó. Então você pode ver que ele teve, né? Então você pode ver que aqui Jacó ele fala sobre os seus filhos, que é 12 filhos, que é em Gênesis capítulo 49, que dá a base. Que ele abençoa seus filhos, né? Jacó abençoa seus filhos e morre. Aqui Jacó abençoa seus filhos e morre. Então você pode ver. Aí no versículo 4, inconsciente com a água, vírgula, não será mais excelente, vírgula, porquanto subiste ao leito do teu pai, ponto, então, vírgula, e concidamente, ponto e vírgula, subiste a minha cama, ponto, versículo 5, e Simeão e Levi são irmãos, ponto e vírgula, as suas espadas são instrumentos de violência, ponto. Versículo 6, do seu secreto conselhou, vírgula, não entre em minha alma, ponto e vírgula, como a tua congregação e minha glória, e não se juntai, ponto e vírgula, porque, vírgula, no teu fruto, vírgula, matará varões, vírgula, na sua térmia, vírgula, arrebatará bois, ponto. Versículo 7, maldito seja o teu furor, vírgula, pois era forte, vírgula, e a sua ira, vírgula, pois era dura, ponto e vírgula. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Quer dizer, vai ter divisão. Vou dividir para depois espalhar, ponto. Versículo 8, e Judá, vírgula, e Judá a ti te louvarão dos teus irmãos, ponto e vírgula, e a tua mão será sobre os pescoços dos seus inimigos, ponto e vírgula, os filhos do teu pai a ti te iluminarão, ponto. 9, Judá é um leãozinho, ponto e vírgula, da pressa, subeste, vírgula, filho meu, ponto, escondais, e deita-se como um leão, e como um leão velho, ponto e vírgula, que o despertará, ponto de interrogação. No versículo 10, e certo não se arrependerá de Judá, vírgula, e nem os e nem vem os listrados, e dentro dos seus pés, vírgula, até que venha Siló, ponto e vírgula, e a ele se consagração aos povos, ponto. Versículo 11, e ele amará o teu jumentinho, aviste aos filhos da sua jumenta, vírgula, e certa mais excelente, ponto e vírgula, e ele levantará a sua veste, vendo sua cabeça, vírgula, capa em sangue de ervas, ponto. Então você pode ver que aqui no versículo 49, versículo até o versículo 11, ele fala da bênção e também da divisão e chama até de maldito. Aí eu quero trazer para a sua vida aqui um significado para que você possa entender essa colocativa onde eu coloquei, para que você possa entender o que eu li para você aqui agora. Vamos lá. A origem e o significado principal. Vamos lá. Origem hebraica do termo Eloakov. Ponto. Significado literal. Dois pontos. Aquele que segundo cascalho ou aquele que vem no cascalho, vírgula, devido ao seu nascimento. Significado, que é, no caso, o significado simbolismo, ou simbólico. Vamos botar como simbólico, dois pontos. Aquele que supõe, vírgula, aquele que supera, e, vírgula, e refletindo sua
astúcia, luta por seu local. Ponto. Aí podemos descer. Personagem bíblico. Jacó é uma figura central do Antigo Testamento, vírgula. Filho de Isaac e Rebeca, vírgula, e o pai das 12 tribos de Israel, vírgula, que recebeu o nome de Israel. Israel, após lutar com um anjo, ponto. Popularidade é um nome muito popular em diversas culturas, sendo comum em países de língua portuguesa, Brasil, Portugal, vírgula, espalhado em inglês, Jaboque, ponto. Aí vamos aqui. Qual é o significado espiritual do nome Jacó, ponto de interrogação? Jacó significa supletando em hebraico, vírgula, ou seja, vírgula, aquele que segundo pelo calcanhar, vírgula, em grego, vírgula, significa aquele que lutou com Deus, ponto. Então tá aí, para você eu quero deixar, amém? Esta palavra. Agora vamos trocar aqui, né, para que você possa entender a posição, né, do que eu disse para a sua vida, deixei o significado tudo para você. Bem, dito isso, vírgula, vamos para a última etapa do nosso debate, do nosso bate-papo, bate-papo, ponto. Né? Qual é o significado do termo judeu, ponto de interrogação? Eita, né? Para chamar a resposta a esta pergunta, vírgula, temos que, principal, entender que dos 12 filhos de Jacó foram que sugeriu as 12 tribos de Israel. Ponto. Aí vamos. Apenas para que você se lembre de quais eram as 12, vírgula, colocarei logo abaixo um mapa com as 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Por volta do ano 1100, acerca, vírgula, conforme os informa o livro de Josué. 2 pontos. Você pode anotar que uma dessas tribos é a de Judá, ponto de interrogação. Aí você pode ver. Aí eu quero mostrar para a sua vida aqui, para que você possa ver as 12 tribos de Israel em torre em 1200 a 1050, ou 1050 a 1200, acerca e de acordo com o livro de Josué. Então você pode ver aí, ó, as tribos aí, ó. Se dá para ver aí, dá um joinha aí, dá um ok se dá para ver aí, ó. Cada tribo, cada nome, você pode ver aí, ó. As tribos aí, ó. Tá vendo? Tá vendo as tribos aí, ó? Essas são as tribos, né? As tribos, amém? Estou mostrando para você mais uma vez, ó, as tribos. Tá vendo aí? Então você pode ver as tribos das 12 tribos de Israel. Cada nome que aí é uma tribo de Israel, né? Então mostrei para você um mapa das tribos de Israel para que você possa aprender, né? Agora vamos lá. Quero deixar para sua vida aqui.
de acordo com o livro de Josué, as tribos de Israel, significativa, para que nós podemos entender. Aí você pode ver, ó, quais são as tribos de Josué, ponto de interrogação. Filho de Naum, vírgula, da tribo de Efraim, vírgula. Josué foi ajuntar-se de Moisés. Quer dizer, Josué foi ajudante de Moisés. Durante o êxodo dos israelitas do Egito e os 40 anos pelo deserto de Sinai. Ponto. Né? Então você pode ver. Tá aí. Agora vamos aqui, né? Qual é a mensagem central do livro de Josué? Ponto de interrogação. Todo o livro de Josué enforça a fé do povo, vírgula. A certeza da presença de Deus em todas as dificuldades, vírgula. Lutas e provações, ponto. Atravessar-se do Jordão, vírgula, a conquista de Jericó, vírgula, toda e cada batalha vencida dava ao povo certeza de que o Senhor, teu Deus, está contigo por aonde quer que andes, ponto. Então tá aí para você. Agora vamos. O que foi a esfera de ação do livro de Josué? Ponto de interrogação. O livro, vírgula, a principal ideia que Javé combate as guardas de Israel, vírgula, seu povo eleito, vírgula, e a da suas vitórias e mandamentos expulsos e extermina as populações locais, vírgula, punidas pela idolatria e culto a outras divindades e garantindo a terra para Israel, vírgula. Enquanto este permanecer fiel, aliança com seu Deus. Ponto. Então deixei para que você possa entender. Enquanto tu permanecer fiel com seu Deus, Deus vai permanecer fiel com você. Mesmo que você seja infiel, Deus ainda permanece fiel com você. Porque o que Deus quer é fidelidade. É isso que Deus quer. Ele quer fidelidade. Ele quer fidelidade do seu povo com ele. Quando o povo sai da presença de Deus e vai adorar deuses mitológicos, vai adorar demônios, vai prestar culto a capeta, vai prestar culto a coisas que não é para prestar, e a fidelidade do povo é quebrada, porque Deus não gosta de idolatria, porque a glória não pode ser tirada do Deus vivo para dar por imagem, para dar um pedaço de pau, para dar diante de um pedaço de gesso, de prata, de ouro, né? Não pode. Então a glória tem que ser dada ao Deus vivo, ao Espírito Santo de Deus. A glória perfeita, a glória dada a ele. Então Deus nunca vai concordar com isso. Porque é dele a honra, é dele a glória, é dele o louvor. Então, enquanto o povo permanecer fiel, Deus está ali guardando, protegendo, livrando, estendendo a mão dele e abençoando o povo. Quando a aliança é quebrada, isso tem consequência. As consequências vêm. E as consequências são grandes. Porque uma coisa é eu querer. Uma coisa é eu querer. Outra coisa é Deus querer. Uma coisa é a minha vontade. Outra coisa é a vontade de Deus. Se Deus diz que não quer
eu pecando e não quer eu na imundície e não quer eu envolvido em coisas que atrai demônio, que abre brecha e eu temo e continuo, é porque eu estou querendo, eu estou pedindo, eu estou abrindo porta. E se eu estou abrindo a porta, estou dando brecha para Satanás e seus demônios entrar, ele vai entrar. Então, nós temos que vigiar, porque a vigilância tem que ser, primeiramente, prioridade na vida de um cristão autêntico e verdadeiro e que anda na lei das Escrituras. Aí eu quero deixar para você o livro de Josué, para você dando explicação para você. Tem muita gente que perece por isso, porque não quer obedecer, não quer ser submisso e não quer fazer a vontade de Deus, não quer obedecer a palavra. As pessoas têm tendência de obedecer tudo que é tipo de coisa. Qualquer tipo de coisa que é falada, a pessoa obedece. Mas a Bíblia, a palavra, a pessoa não quer obedecer por quê? Então, o que está na Bíblia é o que vale. Eu fico com as Escrituras, eu fico com a Bíblia. Né? Eu fico com a Bíblia. Porque o que a Bíblia fala é o que vale. Não o que segundos e terceiros vão falar. Vai ser o que a Bíblia vai falar. O que a Bíblia vai dizer. O que a Bíblia vai se expressar. O que a Bíblia já está dizendo. Porque a Bíblia não vai dizer, ela já está dizendo. Porque aquilo que vai dizer vai ser escrito ainda. E ela já está escrita. Então, já está dizendo tudo para a nossa vida. Bem? Então, eu quero deixar para a sua vida esta palavra aí. Né? Então, assim, olha o que o pecado trouxe de consequência. A morte de Cristo na cruz. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, eu quero deixar para a sua vida aí o texto relacionado a judeus agora. A judeus. Para que você compreende, né, o termo relacionado a judeus. Vamos aqui. O termo relacionado a judeus. E antes que eu entre no termo relacionado a judeus, eu quero trazer para a sua vida, voltando um pouquinho aqui na live, o termo também sobre Jaboque. Né? Depois nós entramos nos judeus. Olha só, qual é o significado, porque nós lemos sobre Jaboque. Qual é o significado de Jaboque? O vale de Jaboque, o Val de Jaboque, que é o Vale de Jaboque, o Vale de Jaboque significa local de passagem ou local da travessia. Local, travessia. Jaboque, o Vale de Jaboque significa local de passagem ou local da travessia. É formoso na Bíblia por ser o local, aonde Jacó lutou com o anjo, o próprio Deus, durante uma noite inteira, vírgula, sendo um ponto de encontro, vírgula, confortou, vírgula, rendição, confortou, rendição transformação, vírgula, aonde recebeu um novo nome de Israel, naquele que luta com Deus e uma nova identidade, ponto, e um símbolo de renovação espiritual, vírgula, superação de desafios e um encontro profundo com o divino, vírgula, resultado em uma bênção e uma marca permanente, ponto. Permanente. Ponto. Né? Aí vamos. Evento do Vale de Jaboque. Gênesis capítulo 32, versículo 32, Gênesis capítulo 32, perdão. Gênesis capítulo 32, versículo 22, ênfase ao versículo 32. Né, que fala sobre lá. Se quiser abrir aí para ler, né? Tá aí. Contexto. 2 pontos. Jacó estava retornando para encontrar seu irmão Esaú, de que havia enganado para obter a bênção da a bênção de primogenitura, quer dizer, seu primeiro para ser o mais velho. Ponto. Aí vamos.
o conforto, dois pontos. Sozinho, vírgula, Jacó lutou com um homem misterioso, uma manifestação de Deus, anjo, até o amaciar, vírgula, que no caso abençoar. Aí vamos. A rendição, dois pontos. Jacó se recusou a deixar de ser uma bênção, vírgula, sendo tocado na coxa, vírgula. E o que o deixou marcado, ponto. Aí vamos. A transformação, dois pontos. Você mudou o nome de Jacó para Israel, vírgula. E Jacó percebeu que tinha visto Deus face a face, vírgula. E a sua vida foi poupada, ponto. Né? Significado, simbolismo, local de passagem, dois pontos. A luta foi temporária, vírgula. Uma transversia para uma nova face de vida, quer dizer, uma vida diferente, uma vida nova. Ponto. Transformação, dois pontos. De enganado a príncipe de Deus, Israel. Quer dizer, de enganador, de príncipe de Deus, Israel. Ponto. Redição, dois pontos. Deixa de lutar com as próprias forças, se entrega a Deus. Ponto. Penal, dois pontos. Penal, dois pontos. O local também é chamado de penal, que significa face de Deus. Olha aí, ó. Não quer dizer que não quer dizer que Jacó viu a face de Deus. Porque nem Moisés viu a face de Deus. Nem Moshe viu a face de Deus. Que é Moisés no caso. Moisés não viu a face de Deus. Vai ser Jacó que vai ver. Aí nós entramos num assunto que fala a respeito de quê? Teofania. Aquele anjo, né, que lutou, né, simplesmente era assim, mas Deus no anjo. Teofania, Deus manifestado no anjo, que lutou com Jacó e o feriu na sua coxa, mas ele recebeu a bênção. Amém? Então você pode ver que o local te deu o nome do local e te deu o significado do local. Aí vamos. Aonde fica dois pontos? É um val, trecho, roço, para transferenciar do rio Jaboque, atual Nati, Zapar, na Jabonia, vírgula, a leste do rio Jordão, ponto. Aí eu deixo para você. Agora vamos descer aqui. Qual é o significado do Vale de Jaboque na Bíblia? Ponto de interrogação. Jacó no Vale de Jaboque, significa um local raso de rio, raso do rio. Jaboque, aonde era possível atravessar sem maiorias dificuldades, ponto. Jaboque é um afluente do rio Jordão, com aproximadamente 100 quilômetros de extensão, ponto. Então tá aí para você. Agora vamos. O que quer dizer Vale de Jacó? Ponto de interrogação. O Vale de Acor e um vale que existe mesmo, vírgula. Em Israel, vírgula, nos arredores de Jericó, vírgula, é um dos caminhos que dá acesso à terra prometida. Ponto. O seu nome, vírgula, no entendo, vírgula, ainda associado a um episódio dramático da história de Israel, ponto. Agora vamos ver o que é Judá. Agora vamos para Judá. Vamos ver o que é Judá. Quer dizer, perdão, vamos ver o que é judeus, né? Vamos ver qual é o significado do termo judeus.
Vamos lá. Estou aqui. Significado de judeu. Substantivo masculino. Aquele que segue judaísmo, vírgula, religião do povo hebreu, cujo o livro sagrado é a Torá. O Torá, que contém os 5 primeiros livros da Bíblia, ponto e vírgula. Israelita, vírgula, hebreu, ponto. Qualquer pessoa de raça hebraica, ponto e vírgula. Israelita, ponto. Pessoa natural ou habitante do Estado de Israel, ponto. Aí vamos descer. O que é ser judeu segundo a Bíblia, ponto de interrogação. Qualquer indivíduo que atrai o judaísmo, vírgula, a religião monoteísta mais antiga do mundo, vírgula, é considerado judeu, vírgula, que tem nascido dentro ou fora de Israel, ponto. Esse espaço religioso referência ao povo judeu, descendente dos antigos israelitas, vírgula, que também partia práticas sociais, vírgula, culturais e linguísticas, ponto. Aí vamos. O que é o significado de ser judeu, ponto de interrogação? Os judeus é definido como um membro da tribo de Judá e um israelita, vírgula, e também são chamados de povo escolhido de Deus, ponto. A tradição judaica entende que todo o povo judeu é descendente direto dos primeiros judeus, que seria Abraão, vírgula, Isaac é Jacó, vírgula, e são definidos hoje enquanto o grupo traço religioso, ponto. Tá aí para você o que eu quero deixar. Amém? Então, eu quero deixar para a sua vida aí esta palavra, o que é. O que é um judeu? O judeu é o que usa quepá na cabeça. Lembra que no culto lá eu levei no culto quepá, eu levei o talit. Lembra que eu levei lá na igreja mostrando o talit é o que joga nos ombros. O quepá é o que põe na cabeça. Né? Todo judeu usa quepá. Chama de chapéu, né? Pode chamar de chapéu, de quepá, é judeu. Usou quepá, usou chapéu, é judeu. Judeu que tem trancinha, judeu ortodoxo, aquele judeu que tem trancinha, que tem trança, né? Judeu, ele estuda a Torá. A Torá é o quê? É os 5 livros Pentateu da Bíblia. Gênesis, primeiro livro, Pentateu. Êxodo, segundo livro, Pentateu. Segundo livro é Êxodo. Levítico, terceiro livro, Pentateu. Números, quarto livro, Pentateu. E Deuteronômio, quinto livro, Pentateu da Torá. Bem? Então, é os 5 livros da Torá que, né, Moshe escreveu aí. Então, judeu é isso. É aqueles que usam o quepá na cabeça, né, para que nós podemos entender a forma de expressão de judeu. Então, eu deixei para você o judaísmo, para tu entender, que eu levei até no culto lá da igreja lá para ensinar. Eu não uso quepá, eu não uso talit, porque eu não sou judeu, então eu não tenho por que usar. Ali é para lembrar dos mandamentos, né, da Torá, né, que Deus deu para Moisés, né, no monte Sinai ali, que Deus deu para ele a tábua dos 10 mandamentos, né, que é a lei do povo. Né, porque um povo só pode ser povo se tiver lei. Se não tiver lei, não é um povo. Né, cadê a bandeira? Né, tem que ter bandeira.
Amém? Então, eu quero deixar para a sua vida esta pregação, este estudo bíblico. E na próxima terça-feira eu vou estar trazendo. O tema da próxima terça-feira vai ser exato, ponto de exclamação. O termo judeu está ligado ao nome judeu? Quer dizer, o termo judeu está ligado ao nome judávico, mas não quer dizer que ele se refere apenas a um povo dessa tribo, ponto. O termo judeu se refere ao povo de todas as 12 tribos, ponto. Vamos ver o porquê disso, ponto. Então, na próxima terça-feira, eu vou trazer esse tema que eu li aqui agora. Né? Exato, ponto de exclamação. O termo judeu está ligado ao nome Judá? Então vai ser o tema da live na terça-feira aqui no Facebook. Terça-feira eu estou aqui de volta. E na segunda-feira, né, vai ser porventura. A outra que eu faço, que é, você sabe qual é a diferença entre hebreus, israelita e judeus? Vai ser esse, na segunda-feira vai ser esse. Segunda-feira, a partir das 3 horas eu vou estar aqui. 3 horas da tarde eu estou aqui no Facebook. E na terça-feira, 3 da tarde também. Né? Então vai ser segunda aqui no Facebook e terça-feira aqui também no Facebook. Para abençoar a sua vida, né? Com esta pregação, né? Nesse estudo que nós estamos falando aí. Amém? Porque terça-feira eu vou encerrar essa apostila que eu estou falando. Hoje o tema foi estudos bíblicos, hebreus, judeus, israelita e israelense. Traço. Qual é a diferença? Ponto de interrogação. Entenda o significado de cada termo relacionado ao povo de Israel. Ponto. Amém? Que no caso foi essa apostila aqui que eu trouxe para a sua vida. Tá vendo aí, ó? Foi essa aqui que eu trouxe, ó, para você. Amém? Para você ser abençoado a vossa vida em Cristo. Amém? Então tá aí. Então, na terça-feira eu termino ela e na segunda-feira vai ser a outra. Você sabe qual é a diferença entre hebreu, judeu e israelita? E aí na segunda vai ser essa e na terça vai ser essa aí, né? O termo judeu está ligado ao nome Judá? Então eu vou estar tratando aí, né, na terça-feira e na segunda dessas duas lives. E na quinta-feira, que amanhã é quarta, na quinta-feira eu vou estar fazendo uma live no TikTok. Também vai ser a partir das 3 da tarde. O meu canal do TikTok. 3 da tarde estarei lá, firme e forte no TikTok, fazendo minha live para abençoar a vossa vida em Cristo. Amém? Então eu deixo para a sua vida. E no sábado, eu vou estar lá no meu canal, Pastor Josué Teologia, né? Fazendo uma live também às 3 da tarde. Eu posso começar umas 3h30 no sábado, né? Tudo indica entre 3 e 3h30, às 15 às 15h30 da tarde no sábado, que eu vou estar fazendo. E a live que eu vou estar fazendo vai ser sobre o arrebatamento da igreja. Né? Eu vou estar tratando sobre os 24 anciões da Bíblia. 24 anciões do livro escatológico, né? Apocalipse. Livro da divina revelação de João na ilha de Patmos. Amém? Então, eu deixo para a sua vida aí, para que você possa participar da live lá no meu canal do YouTube no sábado. Então é isso, amém? Deixei para você posição, significado, tudo deixei para você aí. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui no Facebook, amém? Deixa o okzinho aí para ajudar o canal, se você puder, por caridade divina. Que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus, né? Que Deus possa guardar a vossa vida. E na quinta-feira eu vou estar no TikTok. Então você que não é inscrito no meu canal, escreve lá, né? Para você ser abençoado. Amém? E é isso. Eu termino a minha live, né? Para somente que Deus possa cada dia mais guardar a vossa vida em Cristo, o Cordeiro de Deus. Amém? Então te espero na quinta-feira no meu canal. Deus abençoe a todos
E só lembrando que na terça-feira vai ser o encerramento dessa apostila aqui, ó. Eu encerro ela terça-feira e a outra eu vou encerrar também na segunda. Eu já vou. Aí, a partir da próxima semana, eu já vou começar com outra apostila, com outra live, com coisas novas, amém? Porque é muito conteúdo que eu tenho para explicar e para ensinar. Então, tá aí. Deus abençoe sempre a vossa vida. Deus abençoe. Até quinta. Te espero no meu canal do TikTok. Saudação de paz, Pastor Josué. Shalom Adonai. Deus abençoe a todos de forma poderosa.